O yoga, ele iniciou com condutas e posturas mentais que possibilitou futuramente as posturas, porque hoje em dia a gente associa o yoga aos asanas, que são as posturas. Às vezes a gente não está levando em consideração a parte da respiração. Dentro do yoga, ela já é 50% da técnica. E aí vem as dificuldades que você vai aprimorando através da flexibilidade, que nós vamos desenvolvendo através da flexão, torção, hipertensão, lateralização e inversão e tração. Essa respiração nos dá a possibilidade de acessar o subconsciente através da percepção energética do ar entrando e saindo da nossa corrente sanguínea, pois existe dentro dessa visão ampla da coluna o nosso lado direito e esquerdo, onde trabalha a energia, e ela está sempre em funções etéricas, né? Pois a gente inspira elevando essa energia, né? Então a energia inspirando, nos direcionando a energia telúrica, que é o inspirar, partindo para a energia telúrica através do expirar, nos conectando à energia telúrica, pingala. E é essa movimentação do respirar, que é 50% da prática, tem como base alimentar os nossos nadis. Ele tem a capacidade de controlar os pensamentos ou a mente. Porque quando respiramos, trazemos a consciência. E aí quando a gente traz essa consciência, a gente na hora para de pensar. E aí a gente se conecta com o agora. Dentro desta ideologia você alcança os chakras, que nada mais são do que percepções que nos conecta com a unidade, pois temos como base, dentro do Atma, juntar o karma com a ação correta dentro de um destino que é o Dharma, o caminho que a nossa essência veio trazer para somar e para chegar no primeiro chakra, que está pousado dentro da ânus, e ele nos conecta à nossa raiz. Quanto mais conectados, mais a gente vai estabilizar, de forma que nós temos como objetivo transformar o que aquela raiz tem, que não é tão comum e saudável para nos aproximar de um bem-estar maior. Se eu comer de maneira exacerbada, aquilo pode se tornar um dano para a minha saúde cardíaca. O nosso papel é identificar essas raízes e ver o quanto ela nos aproxima do nosso objetivo, que no meu caso é alcançar o bem-estar físico e emocional. O Muladhara, ele tem a capacidade de nos conectar com essa raiz para que a gente estabilize, estimule e transforme os fatores que não nos aproximam da onde a gente quer chegar. E aí, ele é regido pela cor vermelha, o Muladhara. E na sequência do Muladhara, a gente tem o Swadhisthana, conhecido como o chakra umbilical, e ele fica repousado nos gônadas, que são testículos e ovário, e tem relações diretas com o intestino. Quanto mais você está conectado à sua identidade, mais tem capacidade de transformar o seu eu, pois ele é um regulador que nos alimenta do amor próprio, pois quanto mais estamos identificados com o nosso propósito, lembra? O Dharma, ele
que é esse caminho. Então, quanto mais eu conheço esse caminho que eu especificamente vim trazer para o mundo, mais eu tenho a capacidade de regular o meu eu próprio, me sentindo com identidade. Eu tenho a capacidade de ter a consciência tranquila, pois eu estou fazendo algo que me aproxima da minha identidade. Isso garante que eu vou ser perfeita? Não, mas o importante é eu ter esse caminho em vista. E o autocontrole vai me propiciar o amor próprio, que é o que a minha identidade precisa. Eu não posso dizer não para mim e dizer sim para o mundo. Inicialmente eu tenho que dizer sim para mim, sim ao que me faz bem, sim ao que me nutre de verdade, sim ao que é um hábito construtivo, sim ao que me aproxima do que eu almejo, e não para relacionamentos abusivos, para amizades que são destrutivas ou conhecimentos fúteis e distrações com o meu comprometimento. O meu papel é ter esse autocontrole para que o meu Swadhisthana esteja bem regulado, com finalidade de se conhecer, de reconhecer o seu eu e sua verdadeira identidade, não com opiniões de fora ou com ideias de pessoas externas ou pensamentos mesmo autossabotadores que podem acontecer internamente. E o Swadhisthana está relacionado com a cor laranja. Já a terceira percepção, que é o Manipura, ele está conectado à cor amarela. Ele está repousado no nosso plexo solar. Ele está diretamente ligado com a ação. Ele fala da nossa capacidade de magnetizar essa ação, da nossa capacidade de organização, pois quando nós determinamos a nossa ação, ela é uma ação planejada, isso nos traz segurança psicológica e nos traz segurança em saber o que dar prioridade, né? Ela põe como se fosse na nossa frente o que temos que priorizar. Qual é a nossa intenção na nossa magnetização? Então, quanto mais a nossa ação estiver sincronizada com entusiasmo, essa determinação ela vai se tornar mais fácil, pois quando começamos a colocar muitas coisas na frente, isso pode tirar o foco do que realmente é essencial para nós. E já o nosso quarto nível de percepção, conhecido como Anahata, ele está repousado no nosso coração e ele traz a cor verde e a cor rosa como sua cor base. Ele nos traz a percepção das nossas conexões. E as nossas conexões, ela está relacionada aos nossos relacionamentos, sejam eles pessoais, sejam relacionamentos profissionais. Ele fala diretamente do nosso sistema imunológico. Viu a importância de você ter relações que te somam, não somam materialmente, mas somam emocionalmente, pois pessoas que drenam a sua energia, ela abala o seu sistema imunológico. Você consegue reconhecer a importância de doar valor às nossas conexões para que ela possa nos trazer memórias que fortalecem o nosso bem-estar. Então, você ter as rédeas dessa percepção é muito importante, pois ela pode ser construtiva ou destrutiva, dependendo das pessoas que você espera validações. Temos a consciência que somos co-criadores da nossa emoção, através das nossas escolhas de relacionamento e escolhas de ser aceito por grupos específicos. E a nossa quinta percepção, que está relacionada ao laríngeo, ele está pousado entre a tireoide e paratireoide, e ele é regido pela cor azul, conhecido como Vishuddha. Ele é a nossa capacidade de
expressão de inspirar através da nossa comunicação, que pode ser uma comunicação destrutiva, construtiva, dependendo de como a gente usa essa capacidade, esse poder de expressão. Quanto mais autocontrole você tem dessa sua comunicação, mais você mostra que esse chakra está totalmente relacionado com a nossa tireoide, paratireoide. Quando a gente fala muito sem pensar, ou fala coisas que é bobagem, não deveria, a gente compromete bastante a nossa expressão, a nossa capacidade de construção ou de destruição. Ele tem a capacidade de vir como um sedativo, através do que nós usamos para nos expressar, dependendo da mensagem. Nossa consciência, ela tem a capacidade de alcançar alfa, que é um aspecto mais inspirado, quando a gente sabe o que vai fazer. E quando a gente quer uma percepção mais beta, a gente traz um relaxamento, só o fechar os olhos já traz esse relaxamento, para que a gente possa ir para a delta, que é pensar em resolver aquele problema. É assim que a gente alcance algo que motive uma ação para resolver aquele questionamento, a gente consegue alcançar a teta. Precisa respirar, oxigenar, para que essas percepções possam ser bem-sucedidas. A gente consegue fluir para o fluxo da sexta percepção, que está pousada na pituitária, e essa percepção ágina, que fala da cor base, ela está entre o azul turquesa, ela também está relacionada à nossa visão, à nossa intuição, ao nosso foco, à nossa percepção, à nossa saúde mental, a lucidez, a nossa percepção de integração, pois ela tem a capacidade de revigorar, de expandir através do conhecimento, pois só o conhecimento ele tira esse véu que às vezes algumas crenças, alguns dogmas pode ter sobre a nossa forma de sentir a vida. Esse sexto ponto de percepção, ele nos traz lucidez, que é o mais importante. Distinguir essa lucidez através da mensagem. A minha lucidez, ela vai me trazer a clareza de poder falar, calma, isso é um gatilho. Então eu vou ter lucidez para saber lidar com ele, para que eu não seja levado por sentimentos, porque a partir daquele pensamento eu já vou ter um sentimento, e aí aquele sentimento pode prestar para outro, e aí vem outro pensamento, e aí você lembra, o cérebro ele se alimenta do que a gente dá para ele. Então vamos escolher as sementes certas para que a gente possa ter resultados na nossa prática, na nossa evolução, para que a gente tenha resultados positivos que nos aproximam, não os que nos afastam do nosso verdadeiro propósito. Indo para o último ponto de percepção, que é o Sahasrara, que está pousado na nossa pineal ou coronário, e ele traz entre a cor branca e a cor violeta. Está totalmente relacionada com o nosso sono, nossa restauração, a nossa detoxificação, que acontece diariamente. Então o sono ele é fundamental para reparar todas essas percepções. Ele vai ser o precursor do nosso sentimento no dia seguinte. Se tivermos uma noite boa, restauradora, possivelmente vamos ter mais clareza mental, mais direcionamento, mais capacidade de honrar as nossas curas que já sabemos que temos que fazer, otimizar essas ações. Quanto mais cansado você estiver de dia, mais longe você fica de poder se comprometer com esse direcionamento que você sabe que você tem que ir. Estar mais conectado com os valores e as éticas que nos faz bem, e tomar cuidado com as crenças que são culturais e normais, para ver se ela nos aproxima da nossa verdadeira
razão de ser, entender que eu tenho que estar no controle. Então eu pego as rédeas do meu agora. Então, culturalmente, as crenças são que a gente tem que fazer o que é mais cômodo, ir no prontinho, ir no saquinho. E aí a gente fala, peraí, se às vezes eu tenho como organizar umas marmitas, sei lá, no domingo, num dia que eu tenho de descanso, para facilitar uma coisa mais saudável, eu tenho que ter esse comprometimento, esse direcionamento, essa lucidez com a minha cura, para que eu possa otimizar as minhas percepções. Pois se eu não dormir bem, se eu não me nutrir com alimento de matéria-prima ressonante, eu vou estar comprometendo. Se eu tiver essas duas ações, e vamos supor que eu sou sedentária, mas pratico meditação, respiração consciente. Eu não preciso ser um esportista, eu não preciso fazer nada para o meu físico. Através da respiração, das torções, das flexões, da hipertensão, da lateralização, de alongamentos, eu consigo fortalecer e deixar meu corpo definido. E eu posso moldar ele da maneira que eu quiser. Se eu quiser me manter magra, se eu quiser me manter um pouco mais com formas, depende da minha necessidade. Saiba, o corpo ele é tão inteligente, a vida é tão inteligente, que ela te trouxe com um corpo específico para determinada função. Então, descobrir o sentido e executar o propósito, isso vai me integrar com o Atma para que a minha ação seja uma ação correta para poder trabalhar com o karma e me realizar com o caminho através da conscientização do Dharma para que eu possa alcançar essa libertação da minha mente que está sempre focada em um desses dois e perdida por aí. E assim, valorizando essas melhorias, você vai parar de agir por medo, cultivando a sabedoria e o autoconhecimento. Espero que você tenha